Você também é mãe? Gostaria de fazer sua transição de carreira, mas não quer deixar os seus filhos se sentindo deixados de lado? Eu te entendo. O meu nome é Juliana Didier e eu sou professora, mãe e especialista em organização do tempo para mães. E aqui no programa Mães com Mais Tempo, eu vou ajudar você a organizar o seu tempo para crescer na carreira. E para não perder novos vídeos, já clica logo em inscrever aqui no canal e ativa as notificações no sininho. No vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo 24, eu vou ensinar a você 3 passos simples para fazer sua transição de carreira sem deixar os filhos de lado. Vem comigo! Bom, gente, o vídeo de hoje é baseado nas respostas das mães, minhas seguidoras, que participaram de uma pesquisa que eu fiz em janeiro desse ano. Então, o perfil da nossa mãe de hoje, ela tem uma filha na faixa etária de 2 a 5 anos, ela é pedagoga e ela conta com rede de apoio, ou seja, empregada ou família ou amigos para criar a sua filha. Para ela, avançar na carreira em 2024 significa crescer numa carreira paralela à que ela tem atualmente. Quando eu perguntei qual o maior sonho que você gostaria de realizar na sua carreira esse ano ainda, ela disse: desejo fazer a transição de carreira do serviço público para o design de interiores. Para esse ano, eu quero iniciar a experiência na área com meu primeiro cliente teste. E eu pergunto também para ela: o que é que tira o seu sono quando você pensa no tempo que você tem hoje? E ela diz: a demanda de atenção que a minha filha exige durante o dia. E quando pergunto: o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira? Ela respondeu: querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Se identificou? Eu também, por muito tempo, tive nessa cilada, mas eu vou te contar ainda nesse vídeo como sair disso. E quando eu perguntei o que você pretende aprender nesse evento, ela respondeu: como conseguir ser produtiva trabalhando em casa sem que minha filha se sinta deixada de lado. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, o seu gostei aqui embaixo. E se no final você não gostar, tudo bem, é só você clicar em não gostei. Fica tranquila que a amizade é a mesma, tá? Gente, antes das dicas, quais são os benefícios de você aprender a organizar o seu tempo para fazer uma transição de carreira sem deixar os seus filhos se sentindo de lado? Primeiro, quando você aprende a organizar melhor o seu tempo, você tem menos culpa materna, que é uma tortura emocional para a maioria das mães. Segundo benefício é que, com as necessidades emocionais e físicas dos seus filhos atendidas, embora a gente nunca deva almejar a perfeição, tá? A gente consegue equilibrar esse tempo para os filhos e tempo para a gente cuidar da nossa carreira. E lembre-se do meu lema: você não precisa ser uma mãe disponível 100% do seu tempo, mas você precisa estar 100% presente no tempo que você tem. Então, não é sobre você ser uma mãe que vive unicamente em função dos seus filhos, mas é você entender que a qualidade do seu tempo que você tem hoje, que pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, 2 ou 3, não importa o quanto você está conseguindo fazer hoje, esse tempo você precisa estar sem o celular, sem distrações, sem cuidar da casa, você precisa estar plenamente atenta aos seus filhos, porque eles percebem a qualidade da nossa atenção. E isso faz toda a diferença, tá bom? Outro benefício, aumenta o seu senso de capacidade. Por exemplo, no caso dessa mãe, consegui terminar o curso de design de interiores. Yes, vitória, eu consigo. E aí você faz o seguinte, o segundo passo, no caso dela, conseguir o seu primeiro cliente. E depois conseguir um segundo cliente. Então, a cada realização nesse projeto de transição de carreira, vai alimentando você psicologicamente de que você é capaz, tá? Então, isso também é outro benefício de você aprender comigo como se organizar melhor. Mais foco, por quê? Com blocos de tempo organizados e livres de distração, você tem mais foco, você faz mais no mesmo tempo, né? E ainda nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como fazer, tá? Fica comigo até o final. Mais produtividade. Só que, gente, aqui nesse canal, eu, Juliana, não vou ensinar para vocês uma produtividade insana, acima da média, performance não sei das quantas. Isso funciona para homens que não têm filho para criar.
que não tem casa para cuidar. Né? Essa é a verdade. Se você é mãe, você não pode cair nessa cilada de querer uma superprodutividade, sem considerar a sua vida de mãe, que vai ter imprevistos inevitáveis como seus filhos adoecerem. Tá? Você precisa buscar uma produtividade real, compassiva, que não faz você, mãe, se sentir mal porque não deu conta de tudo, tá? Mas se sentir feliz por ter conseguido fazer o mínimo viável, tá? Agora, como fazer isso na prática? O tema hoje do nosso vídeo é 3 passos simples para fazer sua transição de carreira sem deixar os filhos de lado. Agora é a hora de você pegar a sua cadernetinha e a sua caneta, corre lá, pega, pausa o vídeo se precisar, porque é hora de você começar a aprender comigo, tá bom? Bom, estratégia número 1. Organize seus blocos de tempo de estudo e comece com micropassos. Como é que você vai fazer isso na prática? Você precisa, mãe, determinar de uma forma realista, olhando para a sua realidade hoje, que talvez seja diferente dessa mãe que eu trouxe como exemplo hoje. Talvez você não tenha rede de apoio, como é meu caso aqui no Canadá. Então, você precisa determinar de uma forma realista qual é o bloco de tempo que você vai dedicar sem distrações externas e internas para focar na sua transição de carreira. E para quem está chegando agora no vídeo e que não me acompanha há algum tempo, eu vou explicar rapidamente o que são distrações internas e externas, tá? Então, distrações internas, gente, tem a ver com o nosso estado emocional, com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, quando você está, por exemplo, no estado de muita ansiedade, né? Você fica pensando, se amanhã acontecer isso, se eu não conseguir tal coisa, como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Se eu não conseguir sair do serviço público e ir para a área que eu quero, como é que eu vou ficar insatisfeito o resto da minha vida aqui? Se isso, se aquilo. Então, esse mundo do se, né? E principalmente a antecipação dos piores cenários possíveis é uma característica muito típica das pessoas que têm ansiedade. Ou ainda o pensamento acelerado, que era o meu calo, né, de ter muitas ideias. Não, você precisa aprender a organizar-se internamente, seja com a ajuda de terapia, de meditação, de outras atividades que vão te ajudar no equilíbrio emocional, tá? Para que você minimize essas vozes internas, seus pensamentos acelerados, ansiosos, que tiram o seu foco na hora que você precisa estudar. E as distrações externas é tudo aquilo que está fora de nós, não são os nossos pensamentos. Então, seu celular, com as notificações apitando a cada 5 segundos do seu lado, são distrações externas. O filho chamando a sua atenção, querendo a sua atenção, é uma distração externa. O cachorro latindo, que eu tenho aqui, por exemplo, então eu gravo esse vídeo de manhã porque eu sei que minimiza as distrações externas dele latindo, que acontece à tarde. É uma música, é um barulho no vizinho, é o trânsito do lado de fora. Se você trabalha, você está tentando estudar e você está fazendo isso no intervalo do seu almoço no trabalho, no seu trabalho atual, então aquele seu colega te interrompendo, te futucando, mostrando gracinha de rios no Instagram, te distraindo com alguma coisa, cliente que passa, pessoas que te demandam atenção. Então, todas essas distrações que vêm de fora de nós são distrações externas. Como é que a gente pode aprender, Ju, então, a nos protegermos, né, dessas distrações? De uma maneira bem simples, gente. Primeira coisa, você precisa escolher horários e locais apropriados para se proteger, como se você estivesse tentando criar uma redoma dentro da sua realidade. E fica comigo até o final do vídeo, que na terceira e última dica eu vou detalhar como é que você pode fazer isso sendo mãe e trabalhando de casa em home office, que é o meu caso aqui, Juliana, que moro no Canadá, que estou aqui trabalhando no escritório que eu divido com o quarto da minha filha, que monto e desmonto todos esses equipamentos quando vou fazer um vídeo, que preciso trabalhar enquanto elas estão na escola. Então, fica comigo que eu vou te ensinar ainda como é que eu faço e como é que você pode adaptar para a sua realidade, tá bom? Agora, já de cara, eu vou dar para você 3 exemplos práticos de horários que você já pode testar desses microblocos ou blocos de tempo focados, livres das distrações de celular, livres de distrações externas na medida do possível. Não é eliminar completamente as distrações, gente. É sobre a gente minimizar. E no final desse vídeo eu vou colocar para vocês um documentário que sai no Netflix sobre foco. E ele fala de um pesquisador que morava em Nova York, que ele tentava decifrar como é que a gente poderia ter um foco pleno, né?
E ele descobriu que, na verdade, a maior fonte de distrações que ele tinha não eram externas, eram internas, eram as emoções. É engraçadíssimo uma parte que mostra até ele colocando uma espécie de capacete para poder se proteger dos barulhos da rua de Nova York. E mostra também algumas pesquisas mais atuais, mostra uma entrevista com o Cal Newport, que é um cara que é uma referência nos Estados Unidos na área de produtividade e de deep focus, que é o foco profundo. Então vale a pena você conferir esse documentário no Netflix para você entender como o nosso foco é algo delicado e como a gente pode ter algumas estratégias para proteger-nos dessas distrações, tá? Agora vamos lá, exemplo prático para você que é uma mãe equilibrista, né? Que fica tentando se equilibrar entre os vários papéis que você exerce. Um bloco que eu, Juliana, por exemplo, faço. 6 às 6h45 da manhã, de segunda a sexta. É o que eu fiz para voltar a estudar o meu curso de marketing digital. E, aliás, antes de voltar a estudar o curso, eu coloquei esse bloco como atualizar e-mails e tasks. O que aconteceu por conta do período de férias de primavera das meninas e por conta de eu estar muito atribulada com algumas atividades extras do meu trabalho, o lançamento do meu livro que eu fiz em fevereiro, os meus e-mails começaram a empilhar. E aí eu disse, gente, esse negócio está ficando meio fora de controle, eu preciso reorganizar o meu tempo. E ao invés de eu começar a retomar o meu curso de marketing digital, eu preciso primeiro arrumar a casa, né? Então, o que é arrumar minha casa do ponto de vista de trabalho? Eu dar uma limpada nos meus e-mails, recategorizar, jogar fora o que não precisa, reatualizar, até que eu volte à minha situação de 30 minutos por dia de checar e-mail, eu consigo dar conta dos e-mails que vão chegando diariamente. Mas durante pelo menos uma semana, eu tenho cento e poucos e-mails para atualizar, eu preciso dedicar algum bloco de tempo para atualizar isso daí. E eu faço, gente, isso hoje sem nenhuma culpa. Eu faço entendendo que eu sou mãe, eu sou humana, eu passei aquelas 2 semanas de férias, o filho adoeceu e eu preciso ajustar, né? Outra sugestão: 10 minutos por dia, no intervalo do almoço do seu trabalho atual. Então, no caso dessa seguidora, ela diz: "Sou funcionária pública". Então, talvez você consiga, da mesma forma que ela, achar 10 minutos por dia, com disciplina, colocado na sua agenda, de intervalo do almoço, por exemplo. Vamos supor que você tem de meio-dia até 1 da tarde. Então, você vai simplificar o seu almoço, você vai levar uma saladinha, um sanduíche, ao invés de você ir para um restaurante perder muito tempo conversando com Deus e o mundo, e você vai salvar, você vai economizar aqueles 10 a 15 minutos para colocar um fonezinho, pegar o seu celular e fazer o seu curso, por exemplo, de design de interiores. Então, isso parece pouco? Pode parecer para você, mas eu conheço um caso real de uma professora de educação física norte-americana, que ela era advogada. E ela disse que começou a se interessar sobre essa questão da educação física na universidade. Ela começou a correr e ela disse que foi uma estratégia para superar um trauma que ela vivenciou. E ela começou a sentir na pele que movement is medicine, é o jargão que ela usa, movimento é remédio. E ela ficou tão encantada com os efeitos na saúde, no bem-estar, na saúde emocional dela também, que ela começou a cogitar essa transição de carreira. Mas, como advogada, como filha de imigrantes, ela não queria, talvez, decepcionar os pais, aquela coisa toda do sonho americano, de ter uma profissão, ter um curso superior, ela não se via confortável de abandonar a carreira dela. E aí ela disse que colocou um bloco de tempo de 10 minutos, que ela usava aquele tempo para fazer uma pesquisa no Google. Você pode fazer isso. Descobrir algum curso na área que ela queria de educação física. Outro dia ela mandava um e-mail para aquela universidade sobre o curso de educação física. No outro dia ela mandava um outro e-mail para outra pessoa. No outro dia ela pesquisava sobre mais um outro assunto. Então, é como se ela fosse construindo uma casa a partir de tijolos. Então, esses pequenos blocos de tempo, gente, são como, literalmente, pequenos tijolinhos que você vai colocando no dia um, no outro dia outro, no outro dia outro, no outro dia outro. Só que quando você mantém isso de uma forma consistente ao longo do tempo, quando você, entre aspas, menos espera, o seu muro da sua nova carreira está construído. E aí, quando esse segundo muro começa a se estabelecer e crescer, e você consegue rebocar, e você consegue pintar, e você começa a florescer nessa segunda carreira, aí você pode, de repente, ficar confortável de destruir aquele primeiro muro que você não já se sente satisfeito e feliz.
Então é uma construção. E acredite em mim, tijolo por tijolo você pode chegar lá. Não despreze esses 10 minutinhos de tempo, se é isso que você tem hoje, tá? Uma outra sugestão, que é uma coisa que eu, Juliana, estou começando a implementar agora: 30 minutos todo sábado de manhã. O que é que acontece? De segunda a sexta, eu tenho um alarme recorrente para me acordar às 5h30 da manhã. E aí eu fiquei pensando, gente, eu queria colocar em prática algumas coisas desse meu projeto, que é um projeto que eu quero realizar em mais ou menos 8 anos. E aí eu pensei, gente, para ele ser concretizado, eu vou precisar de um monte de tijolinho. Mas se eu der um passo por semana, em um ano eu dei 52 passos. Eu sou metódica a esse nível. Pois bem, comprei uma caderneta para poder escrever qual o passo que eu ia dar a cada sábado. Fiz uma meeting, um encontro, uma call com uma grande amiga nessa área para poder pegar alguns conselhos com ela. E escrevi aqui uma espécie de diário dos principais coisas, do porquê que eu estava, o meu porquê, por que eu quero construir esse projeto. E depois comecei a fazer as anotações a partir dessa call, que foi o segundo passo que eu dei. E no próximo sábado eu vou escrever o outro passo e assim sucessivamente. Então, hoje pode ser que seja um sonho muito longe, né? 8 anos, Ju. Sim, 8 anos. Mas eu tenho convicção que se eu construir 52 degraus, ou se eu colocar 52 tijolinhos construídos em 30 minutos em cada sábado, ao invés de me acordar de 6h30, como eu estou fazendo, começar a me acordar de 5h30, como eu já faço de segunda a sexta, vai ser um dia a mais, e só no domingo eu deixar mais liberado de acordar mais tarde, eu vou conseguir construir esse muro. Então, ter essa clareza, essa convicção, gente, de que pequenos passos, pequenos blocos de tempo hoje na sua vida podem fazer diferença daqui a alguns anos, isso é fundamental. Agora uma dica: para e escreve nesse seu caderninho que você trouxe aqui. E reflita, escreva, tentando responder a seguinte frase: qual horário? Dia da semana. Coloque o dia e a hora. Seja concreta e específica. Eu, fulana, eu, Gisele, eu, Daniela, eu, Cristina, quero e posso me dedicar para estudar e fazer a minha transição de carreira. Escreve isso na caderneta. Se você ainda não pegou a caderneta, pausa o vídeo. Vai lá, pega. Se você não tem, adota esse hábito. Olha quantas cadernetas eu tenho, gente. Cada uma tem um propósito diferente. Então, você pode ter essa cadernetinha como uma forma, isso a neurociência já prova. Quando você escreve um objetivo profissional, pessoal, de carreira, financeiro, você tem 40% a mais de chance de fazer aquilo acontecer, tá? Se você está achando que essa conversa mole eu estou tirando de algum outro lugar, leia o livro Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, do psicólogo Dr. Marcos Lacerda, que ele cita essa pesquisa em detalhes no livro dele, e ele coloca isso como exercício prático. 2, doutora Ana Beatriz Barbosa, desculpem, que tem um podcast Pod People, ela também cita essa pesquisa sobre a relação entre você escrever os seus objetivos e esse percentual aumentado em torno de 40% de você executar e tornar aquele sonho uma realidade, tá? Então, pense nisso, tá? Outra coisa que você não deve fazer, você não deve pensar na montanha, ou seja, no grande objetivo final apenas. Pense no próximo passo que você precisa dar para chegar aos poucos no topo da sua montanha, que é o seu objetivo final. Então, se você ficar pensando na montanha, você pode se perder nos seus próprios pensamentos. Ah, mas é muito difícil. Ai, se eu cair dessa montanha? Ai, se eu morrer congelado? Ai, meu Deus, e se eu esquecer algum equipamento? Ai, se faltar, e se minha corda der um problema assim, essa... Gente, não dava, você nunca vai subir a montanha dos seus sonhos, dos seus projetos de transição de carreira, se você ficar só obcecado pensando na montanha, no topo da montanha. Você tem que pensar, ok, eu quero chegar no topo da montanha, mas qual é o passo concreto que eu preciso dar hoje, a partir desta semana, a partir desse exercício que a Ju me deu? Qual é o tempo que eu vou pegar? Qual é a duração desse tempo que eu posso colocar na minha rotina hoje, com o meu contexto de uma filha de 2 anos, sem rede de apoio ou com rede de apoio no trabalho que eu tenho atual? Qual é o tempo que eu tenho? 10 minutos? 30 minutos? 10 minutos por dia? 30 minutos no sábado, como eu falei? Não importa. O que importa é você responder essa pergunta por escrito na sua caderneta, tá bom?
Se você quer saber mais sobre isso, confira o meu podcast sobre o livro Microhábitos, as pequenas mudanças que mudam tudo, do professor B.J. Fogg. E você vai entender um pouquinho mais do que é esse conceito de microhábitos, tá bom? E se você está gostando desse vídeo e se lembrou de alguma amiga sua que também está nesse processo de transição de carreira, está com filho pequeno, não sabe o que fazer para organizar o seu tempo, compartilha esse vídeo com ela. Leva essa mensagem para outras pessoas que estão precisando também, tá bom? E estratégia número 2: desista de querer ser uma mãe e profissional perfeita. Olha o que essa mãe, recapitulando, respondeu sobre o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na carreira. Ela disse: querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Gente, esse é um erro muito comum e que eu, Juliana, admito que eu cometi durante muito tempo. Eu sou uma filha de um pai que tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, então eu não tenho um toque, mas eu tenho um traço de perfeccionismo, de autocobrança muito forte. E eu preciso trabalhar isso de uma forma consciente na terapia. Eu leio muito sobre psicologia, escuto muito podcast para poder me entender melhor, né? Então, é uma luta diária e constante, no meu caso, lidar com essa tendência desse traço do perfeccionismo. Mas a gente precisa, gente, lidar com essa necessidade de perfeição. Porque simplesmente perfeição não existe. Humanidade, né, é, por definição, falha. Né? Nós somos falhos. Então, buscar uma perfeição na carreira, buscar uma perfeição na maternidade, gente, só serve para uma coisa: te deixar mais ansiosa e te roubar o sono, o foco, né, do que você deveria estar fazendo quando você está com seu filho, em vez de estar 100% presente, está pensando na lista de tarefas do trabalho. Aí está no trabalho, está pensando no que deveria estar com o filho. Aí está cozinhando alguma coisa, está pensando na tarefa doméstica que deixou de ser feita. Gente, é uma loucura isso. Então, se você começar a aprender a aceitar as suas imperfeições, a sua humanidade e que você faz o que é possível dentro da sua realidade hoje, financeira, familiar, pessoal, é muito melhor, tá? Então, cuidado com essa idealização da sua própria cabecinha e também cuidado para não se comparar com outras mães nas redes sociais ou com as amigas, né? Nem tudo que reluz é ouro, gente. Nasce uma mãe, nasce uma competição de quem vai ganhar a medalha de melhor mãe do ano. Isso é uma doidice. Tá? Então, ao invés de você ficar alimentando invejinha ou comparação com a sua melhor amiga, sua vizinha, as pessoas na rede social, pare com isso. Corta isso na sua cabeça e tenha como referência que você faz o melhor com o que você tem. Você quer investir uma única coisa para você ser uma melhor? Eu vou dizer o que é que você tem que fazer. Investir no seu equilíbrio e na sua inteligência emocional. Porque os seus filhos regulam as emoções deles baseado no espelhamento do que você faz, de como você se comporta. Então, se você está sempre desequilibrada, histérica, gritando com seu filho, pare de ficar achando que você tem que ser uma mãe perfeita. Simplesmente pense: o que é que eu posso fazer para me equilibrar? Naturalmente, consequentemente, se você foca no que é que você precisa mudar no seu comportamento, seus filhos vão aprendendo também a espelhar o comportamento deles, tá? Eu também tive, gente, né, não vou mentir para vocês, essa fase de barata tonta, né, que ficava o dia inteiro lambendo a casa, quando eu chegava da escola das meninas, ficava a tarde inteira feita louca, né, ao invés de curtir a convivência com as minhas filhas, né, até as pessoas brincam assim: "Eu não estou criando casa, estou criando filhos, estou criando crianças", né. Eu não acho que a gente deve se conformar, por exemplo, de ter uma casa com Lego espalhado no chão, que você abre a porta de casa e sai pisando em Lego, pelo amor de Deus, né. Então, eu sempre ensinei as minhas filhas: brincou, guardou. Então, elas tinham as caixinhas que elas tinham que guardar. Só que eu não ia para o outro extremo, de como ouvia de algumas mães que diziam assim: "Ah, nossa, na minha casa, quando os meus filhos eram pequenos, parecia que nem tinha criança, porque você entrava no quarto, estava tudo guardado, perfeito, quando eles terminavam". Lógico, ela ficava lá 45 minutos lambendo o chão, guardando todos os brinquedos para o filhote nas caixinhas e fechava o armário e ficava tudo lindo, maravilhoso. "Ai, que orgulho de mim mesma, sou uma mãe maravilhosa". Gente, isso não é ser uma maravilhosa. Ser uma mãe maravilhosa, entre aspas, é você ser uma mãe presente, é ser uma mãe minimamente equilibrada emocionalmente. Isso sim é a melhor herança que você pode dar para o seu filho, tá? Então, hoje eu entendi, tá, não precisa ser uma casa lixo, nem precisa ser uma casa luxo. Eu preciso encontrar o caminho do meio. E hoje, por exemplo, ao invés de eu passar a tarde inteira, todos os 5 dias da semana lambendo a casa,
Eu vou curtir a convivência com as minhas filhas. Eu vou curtir a convivência com o meu cachorro, eu vou caminhar num parque aqui 30 minutos com ele. Quando a minha filha mais velha está disposta, vai comigo e a gente vai caminhando e conversando, sem a irmã, sem o pai, é onde ela desabafa, como ela está se sentindo, como é que foi a vivência dela na escola, os desentendimentos que teve na escola, as coisas boas e ruins do dia. Aquela caminhada me revigora e cria essa conexão entre a gente. Dentro do carro, com a minha outra filha, vou levar pro CrossFit e depois a gente vai fazer um passeio no shopping, onde a gente compra o hot dog e o slush que ela gosta. Ela vai super feliz, ela já fez altas declarações de coisas que ela estava sentindo dentro do carro, enquanto eu estou dirigindo. Isso é tempo de convivência com os nossos filhos. Tá? A casa ficou e eu fui me dedicar a ela. E enquanto ela está no CrossFit, adivinha o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando, eu levo minha cadernetinha, meu livrinho, e fico lá, fazendo roteiros de vídeo, fazendo outras coisas. Eu fico 45 minutos enquanto ela está no CrossFit trabalhando. Eu não fico na rede social. No máximo eu faço um stories ou dois falando sobre a minha rotina de trabalho. Acabou, deixo ali e vou estudar. Então a gente tem que entender que se eu tô no trabalho, eu tô 100% no trabalho. Mas quando eu tô no carro, eu não tô checando mensagem, não tô pensando no trabalho, não tô pensando nada. Naquele bloco de tempo, sou eu e Bianca. Somos eu e ela ouvindo as nossas músicas prediletas, falando de Taylor Swift, falando com a música predileta do novo álbum, ela falando das coisas da escola, falando outras coisas que às vezes ela tem vergonha de falar quando tá na frente do pai e da irmã. Então, isso é tempo de conexão, gente. Isso é o que eu falo de estar 100% presente no tempo que você tem, tá? Outras tardes, uma coisa que a gente faz, uma tarde na semana, eu vou tomar um sorvete com elas. Eu sempre digo que é só uma tarde na semana para não exagerar, mas é uma delícia. Eu tomo meu café, cada um pede seu sorvete, a gente conversa ali meia hora e vai para casa. No dia que elas não têm atividade esportiva depois da aula, eu levo para as atividades físicas, então na ida e na volta a gente vai conversando, geralmente uma faz num dia, outra faz no outro, então é um momento que nem o pai nem a irmã tá junto, então elas às vezes, como eu falei, desabafam algumas coisas porque estão se sentindo protegidas naquele ambiente. Então, ao invés de você estar, o filho liga o celular, ou então você liga aquela bendita daquele filminho, eu tenho uma amiga que ligava Galinha Pintadinha com a filha com menos de 2 anos, nos 5 minutos que ela tinha, depois de 8 horas de dia trabalhando, que ela podia conversar, e aí, filha, como é que foi seu dia, meu amor? Como é que foi na escolinha? O que é que você aprendeu hoje? O que é que teve de legal? Teve algum problema com algum coleguinha? Não. Deixava a criança hipnotizada assistindo Galinha Pintadinha. E o marido dela achando o máximo isso, perguntando se eu não queria a dica da pessoa para instalar assim, coisa da cabeça do meu carro para minha filha. Eu disse, não, querido, obrigada, viu? Eu prefiro ir caminhando, pegá-la, porque a gente mora no mesmo quarteirão da escola, né? Então a gente nem atravessa a rua, então eu prefiro ir e buscar, deixá-la de manhã e buscá-la na escola caminhando, que aí eu já vou conversando, como foi o dia, eu prefiro. Mas obrigada pela dica, tá? Gente, então nem tudo que sua amiga faz você tem que fazer só porque todo mundo faz. Isso é ridículo. Você tem que fazer aquilo que você tem convicção pessoal, tá? Não esquece disso, não. Resumindo essa segunda dica, não queira abraçar o mundo com as pernas. Ponto final. Ninguém, gente, absolutamente ninguém, nem quem não tem filho, dá conta de tudo, tá? Então, eu tive durante a pandemia amigas que estavam desesperadas porque a empregada não estava vindo. E eu pensando, gente, eu estou há 5 anos sem empregada, né? E estou viva. E essa pessoa, ela tem só uma filha, adolescente, o marido trabalha de casa e ele é um cara disposto e participa dos afazeres domésticos. E ela estava desesperada porque estava sem empregada. E eu pensando, nossa, eu já estou há 3 anos sem Ivone. Na época era 3 anos, no início da pandemia. Então, gente, por que eu aprendi a ter essa tranquilidade? É porque eu tenho menos coisa para fazer do que ela? Não, eu tenho muito mais tarefas e afazeres domésticos com 2 filhas que não eram adolescentes no início da pandemia, que eu tenho que acompanhar a tarefa da escola online, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que lavar, cozinhar, guardar roupa, limpar uma casa de 2 andares. Mas eu não tinha o nível de ansiedade que ela tinha. Então, não é necessariamente porque você tem mais quantidade de tarefas a fazer que você é mais ansiosa e estressada. É sobre como você cuida desse seu equilíbrio emocional, como você diminui essa barra de autocobrança, entende? Então, essa é a primeira coisa prática que você precisa fazer para tornar essa estratégia real na sua vida. É diminuir o nível, que eu chamo da barra, é o nível de autoexigência que você tem. Alguns exemplos práticos. Será que a gente precisa de uma comida 100% fresca todos os dias, sujando 7 panelas, gente? Não.
Você pode congelar uma quantidade maior para a semana, de arroz, feijão, carne. Você pode fazer quentinhas para a semana inteira. E se você não sabe como fazer isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, esse vídeo aqui que você está assistindo, três opções de cursos online de 3 mulheres que ensinam como fazer quentinhas para ter a comida da semana pronta em apenas 2 horas. Coloca as 3 porque não é nada patrocinado, são 2 que eu conheci, que minhas alunas indicaram, seguidoras. Então você clica lá, não ganho nada com isso, mas eu quero te ajudar, e aí você vê lá quem é que você se afina melhor, tá? Qual é a minha meta atual em relação à alimentação, quando eu falo do mínimo necessário? Está todo mundo alimentado? Sim, tá ótimo. Então, eu, por exemplo, se eu estou num sábado mais corrido, que foi o caso do sábado passado, que eu estava terminando de editar um vídeo, tinha compromissos da igreja no sábado à tarde. Marido, por favor, dá para você pedir McDonald's para hoje? Posso? Vou lá buscar. Almoçar fora no domingo é outra coisa que eu faço. Eu brinco, gente, hoje é folga da cozinheira. Porque, gente, depois que eu vim para o Canadá, que não tem mais rede de apoio, sabe quantas refeições eu faço por semana? 21 menos 1. 7 vezes 3, 21, certo? São 20 refeições na semana. E nos dias de cansaço, eu hoje já não exijo mais fazer aquela sopa super nutricional. Não tem? Paciência, vai no pão com ovo, leite ou suco. Acabou, ninguém vai morrer porque um dia na semana fez isso não, gente. Minha filha com 12 anos, ela já prepara o jantar dela sozinha. Então, se você tem um filho adolescente, 14, 15, 16, 17 anos, que não sabe nem esquentar uma comida no micro-ondas, algo está bem errado, tá, amiga? Outra meta atual minha, que revela esse nível baixa barra. Está todo mundo saindo vestido de casa? Ninguém precisou sair nu? Tá ótimo. Então, tem roupinha que você queria, minha filha. Já aconteceu aqui em casa e não está lavada? Então, meu amor, você coloca para lavar. Porque mamãe lava uma vez por dia. Se você tem aquela peça preta da Lululemon que não está limpa, eu não sou uma máquina de lavar em pessoa. Eu lavei hoje as roupas claras. Aí você vai lá na máquina, você não separa a sua roupa da noite? Para você ir para a escola no outro dia, para dar tempo de separar tudo com calma, para você não se atrasar de manhã. Então, à noite mesmo, você já coloca na máquina de lavar e de manhã você coloca para secar. Essa noite mesmo minha filha fez isso. De manhã eu estava secando roupa aqui para ir para a escola. Então, minhas filhas, gente, elas têm 9 e 12 anos e elas já sabem usar a máquina de lavar e de secar roupas. Então, se a roupa que elas querem não está na cestinha de cada uma, vai lá e lava, bebê. Simples assim. E eu digo a vocês, o nível da barra das canadenses, minha gente, é bem mais baixo do que o nosso. Tomar banho todo dia, pra quê? Elas não fazem isso, não. Quando tá no inverno, um dia sim, um dia não, no máximo. Dá comida na boquinha para filho maior de 1 ano e meio? Não, meu amor, tá aqui o seu pratinho, meu amor, vai comendo aqui junto com a mamãe, seus irmãozinhos, que aqui não tem babá exclusiva, não. Para que lavar prato todos os dias? Eu posso deixar tudo na pia, boiando no molho, no sabão, para amanhã eu lavar. Eu vi isso com os meus olhinhos aqui. Para que passar roupa se eu posso colocar na secadora com aquelas folhinhas mágicas? O meu ferro, gente, aqui no Canadá virou peça de museu, não uso mais, entendeu? Para que eu vou guardar roupa de filho se cada um pode guardar a sua? Quer guardar não, meu amor? Fica aqui na sua cestinha, na sua caminha, até transbordar. E você perceber como é ruim não achar porque está fora do lugar. Aconteceu semana passada com a minha filha. Eu não tenho pena não, gente. Quem tem pena é galinha. Eu só digo assim, filha, você percebeu como foi ruim não achar sua roupa? Percebi, mamãe. Então, meu amor, tente guardar todo dia um pouquinho para não acumular. E para quando você separar sua roupinha, você ter o prazer de achar com mais facilidade aquilo que você precisa. Ponto. Não deixei ela com culpa, não fiz drama, não fiz nada. Eu só falei a verdade e fiz ela refletir sobre a consequência de um ato dela. Foi isso que eu aprendi com a Thelma Abraão. Vou colocar para vocês o perfil na descrição para vocês aprenderem sobre maternidade de uma forma equilibrada, tá bom? Então, você precisa pensar no plano realista para deixar o mínimo necessário funcionando na sua rotina de afazeres domésticos, tá? Alguns caminhos para você gastar menos tempo e não as 10,4 horas que o IBGE revelou esse ano na pesquisa sobre cuidados do lar. Nós, mulheres, gastamos, em média, 10 horas por semana a mais do que os nossos maridos, cuidando de filho, de casa, de pais idosos. Então, o que é que a gente faz enquanto a justiça e a cuidado social não vem? A gente precisa pensar o que é que a gente vai fazer na semana que vem, porque eu, pelo menos, não tenho como resolver esse problema de imediato com a ajuda do governo e de ninguém.
Então eu precisei, a duras penas, aqui no Canadá, sem ter a empregada que eu tinha no Brasil, sem ter apoio mais de família, sem ter um zero rede de apoio, a me reorganizar. O que é que eu aprendi agora de forma sintética? Simplificar, diminuir a frequência de uma determinada limpeza, simplifiquei métodos de limpeza, sprayzinho, paninho, não, sprayzinho, papel toalha, que é mais rápido, que não preciso lavar depois. Comprar acessórios tecnológicos, principalmente se você mora fora do Brasil, se você tem condições financeiras no Brasil de comprar um robozinho para passar o pano no chão, de comprar um mop mais prático, mais simples, uma coisa elétrica sem fio. Então, comprar acessórios, se você tiver condição financeira, vai te ganhar tempo. E tempo é a moeda que você está querendo, mãe. Contar com alguém para terceirizar o serviço, se você puder, uma faxineira, uma empresa de limpeza para quem mora fora do Brasil. Não dá para ter toda semana, uma vez por mês, 15 dias. Não dá para ter hoje, mas eu vou ter daqui a 6 meses, quando eu começar a dar as minhas aulas, no meu caso, por exemplo, de mindfulness, que eu quero voltar a fazer no segundo semestre. Primeira coisa que eu vou fazer é contratar uma empresa de limpeza para ganhar tempo, para poder dar mais aulas. Então, essas contas a gente precisa fazer, gente. Terceira estratégia que você pode fazer dentro disso é ensinar os seus filhos a fazerem alguma coisa simples, desde pequenininhos. 3 anos e meio, minha filha já sabia dobrar a roupinha dela. E aumentar a quantidade de tarefas, a dificuldade conforme a idade. Começou a crescer mais, vamos arrumar a caminha, vamos aprender a colocar a mesa, vamos ajudar a tirar os pratinhos da mesa quando terminar e colocar na máquina de lavar ou dentro da pia, guardar as roupinhas limpas na cesta do armário. Então vai começando a ensinar os seus filhos, mesmo que dê mais trabalho a curto prazo, porque você vai poupar o seu tempo a médio prazo, tá bom? Dar autonomia aos seus filhos vai ser um ganho para você e para eles, tá bom? Terceira e última estratégia, gente, aprenda a organizar com disciplina seu horário de trabalho e seu horário pessoal. Quando eu perguntei a essa mãe, que eu falei para vocês que inspirou o vídeo, o que é que você pretende aprender nesse evento? Ela disse como conseguir ser produtiva trabalhando em casa sem que minha filha se sinta deixada de lado. O que tira o seu sono quando você pensa no tempo que você tem hoje, ela disse, a demanda de atenção que minha filha exige durante o dia. Gente, primeira coisa, como a gente precisa entender que o contexto de trabalho do funcionário público, é o caso dela, é muito diferente de um microempreendedor, como um designer de interiores, que é o que ela quer ser. E principalmente sendo mãe que trabalha de casa. Eu posso dizer isso porque eu fui funcionária pública há 10 anos, eu fui professora universitária durante 10 anos na Federal de Pernambuco. Então, você, quando é funcionário público, você tem horário de pegar e largar, você terminou seu horário de trabalho, acabou, você não leva nada para casa, exceto o professor, né? Porque a gente leva a tese para corrigir, a TCC, vai preparar a aula, aí lascou. Mas se você não for professor, que tem essas coisas extras de preparar a aula e corrigir trabalhos, às vezes que pode entrar no sábado, domingo, feriado, dia santo, se você for um funcionário público, você atende ao público naquele horário que você está ali, terminou, acabou. Então, terminou, você vai continuar no dia seguinte. Quando a gente é um microempreendedor individual e trabalha em home office, se você não tem organização do tempo, você trabalha quando dá, na hora que dá, quando tem disposição, dividindo a atenção com a filha o tempo todo, cheio de culpa, sem foco, sem produtividade, acabou. Então, atenção, ter liberdade para trabalhar na hora que quer e de onde quer pode ser uma mega cilada se você não tiver uma organização clara do seu tempo e disciplina. E aí você pode me perguntar, ok, Ju, então como é que eu vou organizar meu tempo com essa clareza que tanto você fala e com mais disciplina? Primeiro exemplo, que funcionou para mim quando eu cheguei aqui no Canadá, numa cidade chamada Winnipeg, sem rede de apoio, nunca tinha precisado cozinhar 20 refeições porque eu tenho empregada fixa em casa desde a minha primeira filha. Não tinha rede de apoio, não tinha creche, que era uma coisa que eu tinha no Brasil, aqui eu não tinha, com a filha de 3 anos e meio. Qual foi a minha solução? Primeiro turno da manhã, eu enchia os baldes das necessidades físicas e emocionais das minhas filhas primeiro, que era sair para levar para a ginástica, brincar com ela numa salinha de brincar que tem na escola da minha filha mais velha, levar para a ginástica olímpica, cozinhar com ela, brincar com ela em casa, preparar a comida do almoço, dar o almocinho dela e ia para a escola da mais velha. Quando a gente voltava da escola da mais velha, que tinha 6 anos e pouco na época, eu dava o lanche. E aí, quando elas estavam com a barriguinha cheia, felizes e satisfeitas, eu corria para o quarto e ia estudar 45 minutos o meu curso de reaprendizagem criativa com Murilo Gun.
pegava o meu iPad, desligava o celular e elas ficavam brincando na sala enquanto eu estudava. Era o meu bloco, tá? Então você precisa se lembrar da dica 1 que eu já dei para você. Micropassos, não importa se são 10, 30 ou 45 minutos por dia que você consegue fazer hoje. O que importa é continuar caminhando sem parar. Não precisa correr, mãe. O que precisa é caminhar de forma consistente, tá? E exemplo do que é que não funciona para qualquer mãe com ou sem rede de apoio. Final do dia, ou depois do filho passar o dia ou a manhã inteira na escola, ele vai chegar em casa carente da sua atenção para processar todas as emoções, tudo que viveu na escola. Então não é hora de você trabalhar imediatamente na hora que ele chegou. Horário de fome. Ah, vou começar a estudar na hora de que chegou da escola, antes da criança almoçar. Não, não dá, né? Horário de cansaço. Tudo isso, gente, cansaço emocional, cansaço físico, final do dia, fome. É normal que seu filho vai demandar mais atenção, é natural ele ter tantrum, ele ter birra, entende? Querer chamar sua atenção de uma forma negativa, porque você não atendeu, não preencheu o balde da atenção positiva dele. Então, se você quer minimizar, você tem que pensar no horário em que seu filho está menos cansado e com menos fome e com os baldes das necessidades físicas e emocionais preenchidas, tá? Agora, se você quer, tá, Jô, já tentei tudo isso, nada funcionou. Ok. Garantia 100% livre de distração externa, especificamente com filhos te chamando e demandando atenção, que é o problema dessa que a gente trouxe no vídeo de hoje, é quando eles estão dormindo. Sim, eu preciso dizer essa verdade para vocês. Eu aprendi isso com a minha querida mentora de transição de carreira, Thelma Abraão, que você precisa seguir porque ela trabalha sobre maternidade. E eu já testei e retestei na minha rotina. Não se engane. Quer ter um bloco de tempo de atenção com foco? Acorde cedo para trabalhar antes dos seus filhos ou trabalhe depois que eles dormirem. Nem que seja um bloco de 30 minutos, porque 100% livre de distração de atenção de filho é só quando eles estão dormindo, gente. Tá? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu deixei aqui mais cenas do próximo capítulo. Na próxima semana eu vou trazer exemplos práticos do que é que eu, Juliana, faço hoje e que você pode se inspirar e adaptar para a sua vida. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, que eu vou te ensinar como é que eu faço passo a passo, os horários que eu faço, o que é que eu faço em cada horário, você ficou curioso para saber como é que eu, Juliana, estou fazendo. Então, se inscreve no canal e ativa a notificação que no sábado que vem eu vou continuar esse vídeo e te dar exemplos práticos de como é que você pode fazer isso também. E para a gente fechar o vídeo de hoje, eu vou revisar com vocês as 3 estratégias que a gente viu no vídeo. Estratégia 1. Organize seus blocos de tempo e de estudo e comece com micropassos. Estratégia 2. Desista de querer ser uma mãe profissional perfeita. Estratégia 3. Aprenda a organizar com disciplina seu horário de trabalho e seu horário pessoal. Você precisa separar esse horário filhos e esse horário casa, para que as coisas não fiquem misturadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se você quiser deixar sugestões de temas para os próximos vídeos, escreve aqui nos comentários qual a sua maior dor ou seu maior sonho, seu desejo na sua carreira depois de ser mãe, tá bom? Abraços quentinhos para vocês da minha pedidora de abraços aqui do Canadá para vocês e até o próximo vídeo.